Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar a nossa série de vídeos sobre estatística, mais especificamente aqui no tema de estatística descritiva. No vídeo passado a gente estava vendo alguns gráficos importantes dentro do contexto da estatística descritiva. É, continuando, né, aqueles gráficos, vamos ver aqui o próximo, que são os gráficos de dispersão, certo? Então, os gráficos de dispersão são gráficos de representação da relação entre duas variáveis numéricas. Né? Eles servem basicamente para você comparar ou entender qual é a relação que duas variáveis têm entre si, né? Sendo que eles podem ter ou não. Então, normalmente, a gente diz que na variável do eixo x ela é tida como uma variável independente, tá? Ou explicativa, e no eixo y é tida como uma variável dependente ou a variável resposta. Isso é uma forma de a gente representar, porque a gente quer normalmente entender qual é o efeito da variação de x em y, certo? Essa é normalmente a forma como nós dispomos as duas variáveis. Os pontos, né, dispersos no gráfico então traduzem a natureza da relação entre essas variáveis podendo ser. Então, como elas podem, o que elas podem representar? Né? Pode ter uma relação linear ou não linear, a gente vai dar um exemplo sobre isso. Pode ser uma relação que ela é positiva ou negativa, uma em relação à outra, e pode ter uma relação que é neutra, né? Simplesmente não existe essa relação. O gráfico de dispersão também, além de poder configurar ali uma relação, ela também ajuda a gente a entender agrupamentos, certo? E também valores que sejam muito dispersos, muito divergentes. Tá? Isso também é muito importante. Né? Em ciência de dados, a gente usa muito esse tipo de gráfico, né? em dados, né? Quando você vai fazer agrupamentos e tal, para a gente entender, né? Semelhanças, divergências, são tipos de gráficos muito usados. Então, vendo aqui alguns exemplos, né? Perceba aqui então como é que isso aqui ficaria representado, né? Você tem exatamente aqui como se fosse o eixo Y, certo? E aqui o eixo X. Aqui nós temos 6 gráficos, tá? Só para não confundir. Então aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho outro eixo. Aqui é a minha variável independente, é a minha variável dependente. Perceba que existe uma relação praticamente linear aqui, tá? Com baixíssima dispersão desses pontos. Cada ponto aqui representa uma observação, certo? Então, ou seja, aqui existe uma relação linear, né, entre as duas variáveis. Aqui também é uma relação linear. E qual é a diferença entre elas? Né? Ficou ali bem ruim. Mas qual é a diferença entre elas? É que uma é crescente, ou seja, positiva, e a outra é decrescente, ou seja, negativa. Tá? Aqui você tem o aspecto de uma distribuição que praticamente não existe, né, entre a variável x e a variável y. Você percebe que não existe nenhum padrão, né? Enquanto que aqui existe um padrão, certo? É um padrão que não é linear, certo? Aqui é até um padrão quadrático, certo? Mas ele não é linear, mas é uma relação. Então, aqui provavelmente elas não, né, quer dizer, x não implica nenhuma variação em y e vice-versa. E aqui é só um exemplo que a gente pode fazer esse tipo de agrupamento também. Então, existe uma certa incidência de pontos nessa região, assim como nessa região, e a gente poderia entender que há um certo agrupamento desses valores ou de semelhança dessas duas variáveis, certo? E aqui a gente consegue ver que existe um certo agrupamento das observações em torno desses pontos, mas existem observações que estão divergentes, e aí é um ponto que a gente pode observar, entender, saber por que existe isso, certo? O próximo tipo de gráfico que a gente vai observar são os gráficos em setores, mas é muito mais conhecido como gráfico de pizza, né? O famoso gráfico de pizza, né, que é tão odiado por algumas pessoas, né, porque a verdade é que muita gente não sabe exatamente usar o gráfico de pizza, né? Mas eles são excelentes gráficos se você souber usar exatamente para a função que eles são feitos. Então, são gráficos circulares, são divididos em setores e corresponde
né? Cada setor corresponde a uma determinada classe. O tamanho desses setores são proporcionais à grandeza. Então, eles são ideais para verificar a proporção de cada classe em relação a um todo. Então, perceba, esse gráfico de setores, ele é ideal quando você tem um grupo, né, e você está medindo uma grandeza só, uma dimensão só, embora existam variações que você pode distribuir, né, fazer subclasses aqui, né, assim como a gente mostrou lá no gráfico de barra, né. Só que lembrando que a gente começa a implementar cada vez mais complexidade geográfica, isso às vezes pode não ser o ideal, mas a ideia é que você consiga entender qual é a proporção dessa classe aqui em relação ao todo. Né? Você percebe que essa classe aqui é majoritária, né, na característica que está sendo medida aqui em relação às outras. Essa aqui é minoritária em relação às outras. Então, esse é exatamente o ideal uso, né? Aí a gente tem algumas variações, né, que você pode distanciar, né, a fatia da classe só para dar um destaque, né? E aí você vai incrementando esses gráficos para eles traduzirem de uma maneira mais eficiente, mais intuitiva. Mas a ideia é basicamente essa, a de verificar a proporção em relação ao total. O próximo gráfico é aí não tão comum, mas ainda assim bastante usado, é o gráfico polar, e ele é representado por um polígono, tá? Ele é um polígono, sendo que cada vértice desse polígono representa uma classe. A gente vai ver um exemplo para entender melhor essa explicação. Então o gráfico polar ele é ideal para representar séries temporais cíclicas. Tá? Em vez de a gente ver aquela evolução dos gráficos de linha, né, aqui a gente vai entender uma série temporal, mas como uma forma de ciclo. Tá? Normalmente você representa os meses do ano, né, as estações do ano, enfim, coisas que são cíclicas, que se repetem. E aí você consegue demonstrar a proporção que cada período desse ciclo, né, representa na grandeza que está sendo medida. A distância do ponto central até o vértice da classe vai medir a grandeza que está sendo medida. Né? Vai representar a medida da grandeza que está sendo medida. E também são utilizados para fazer comparações de classe, para você comparar a natureza de classe. E a gente também vai fazer uma representação aí, dar um exemplo para entender melhor. Então, esse é um gráfico polar. Tá? Então, como eu disse, você tem aqui a distribuição das séries temporais, tá? Então eu tenho o ciclo temporal aqui acontecendo e eu tenho uma determinada classe aqui, tá? Uma série 1, uma série 2, uma série 3 para uma série total. Então a distância do centro representa exatamente a grandeza que eu estou medindo aqui, que vai até 25 no caso, tá vendo? É o máximo. Então para cada classe aqui ela vai ser medida, nesse caso aqui o verde você vê que ela é onde tem a grandeza maior, medida maior, e essa classe aqui azul é a menor. Tá? Então você percebe que, e ele né, como representa o ciclo, você representa o quanto essa parte da série representa para o total, certo? Aqui é uma outra representação, aqui é uma área, né, sendo representada, uma fatia sendo representada, mas pode ser uma linha, certo? Então aqui é aquilo que eu falei, né, são os meses do ano, né, já que os meses se repetem, então é um ciclo, existe uma grandeza aqui sendo medida de 0 a 24, e a distância do centro é o tamanho da grandeza para o ponto observado. Então, para cada ponto aqui é o ponto observado, tá vendo? Tá exatamente representando o mês. Então, essa série vermelha aqui tem uma determinada distribuição e uma série azul aqui no meio tem outra determinada distribuição. A gente percebe aqui, eu não sei exatamente o que está sendo medido aqui, mas a gente percebe, por exemplo, nos meses de maio a setembro, ele é bem maior, tá vendo? Existe a grandeza que está sendo medida é bem maior. E essa aqui é porque a gente disse lá, né, que a gente também consegue comparar distribuições da mesma classe, de classes diferentes para atributos, para uma série de atributos. Então perceba, aqui ó, eu tenho 3 classes sendo representadas aqui, tá vendo? Vermelha, verde e azul, e elas se sobrepõem. Então, ao se sobreporem, você consegue identificar as diferenças para cada atributo
de cada uma das classes. Então, é uma excelente forma de você fazer comparação. Tá? Então, por exemplo, né, aqui está falando sobre ginastas, né, e alguns atributos, né, a execução, a aterrissagem, o estilo, e tal. Então você vê que o atleta, né, representado pela cor azul, tem uma execução maior, tá? É o de maior dificuldade, tá? A grandeza medida aqui é a dificuldade, tá vendo que sai do centro para a área mais externa, né, para o círculo mais externo, até o 10. Então o atleta azul tem uma execução melhor. Comparativamente, o verde tem uma criatividade, né, de maior dificuldade, né? E o ginasta vermelho aqui representa o maior estilo aqui. Então, esses gráficos polares são exatamente excelentes, tanto para uma função quanto outra, né? Essa distribuição cíclica ou a comparação aqui, que fica muito mais fácil de a gente entender. Então, esses foram alguns dos gráficos principais. A gente segue na nossa série no próximo vídeo. Obrigado por assistir até agora. Se está gostando dos vídeos, gostando da série, por favor, curta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, porque vai ter muito mais vídeos dessa série e de outras. Né, lembrando, fazendo tudo gratuitamente, só para, né, passar o máximo de informação possível. E é isso. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.